Agora vamos então falar sobre a queda humana. É um tema, de certa forma, polémico, porque nós não percebemos a história que se desenvolve na Bíblia sobre aquelas protagonistas todas da queda, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, a serpente, o fruto, etc. E vamos procurar descodificar ou não dessa mesma história. E por isso o tema de hoje é precisamente a queda humana. Contudo, como sempre faço uma breve resumo daquilo que foi transmitido anteriormente, e é necessário fazer isso precisamente para dar alguma continuidade ao processo de raciocínio que nós temos vindo a desenvolver para melhor compreendermos agora, neste caso, a própria queda, a queda humana. E todas as coisas, portanto, são sujeitas a um crescimento, tudo quanto existe na natureza. E, naturalmente, o ser humano também. E isto é importante nós podermos perceber que o homem, quando foi criado, necessitava também de crescer, de tornar homem um homem ideal. Portanto, necessitava de educação. E essa educação tem um determinado período. Um estado de infância, um estado de adolescência, um estado de adulto, são os processos pela qual o homem pode vir a adquirir essa maturidade, seja física, seja espiritual. E essa maturidade, essa plenitude do ser humano é na aquisição dele, nele próprio, do verdadeiro amor. O desenvolvimento para o amor. Essa é a educação que o homem deveria de ter desde o início. Portanto, através da educação do coração, digamos. A educação do coração no estado de infância, a educação do coração no estado da adolescência, que corresponde aos relacionamentos, e no estado adulto, que é uma situação de maturidade e de forma de domínio sobre as coisas que estão à sua volta, mas através desse comportamento centrado no amor. E adquiria essa mesma maturidade física e espiritual. Era o amor incondicional. O amor paternal, o amor de pais incondicionalmente, não só para os filhos, para a família, para aqueles que os rodeiam, mas para toda a criação. Portanto, isto é o desenvolvimento dos 4 níveis de amor. E essa é uma responsabilidade que o ser humano deve absorver, deve assumir, para desenvolver esse mesmo coração e tornarmos-nos como co-criadores de Deus. Porque, como disse anteriormente, a obra de Deus terminará quando este ser humano atingir essa plenitude, atingir essa maturidade, atingir essa perfeição do amor. E essa é a luta. Esse é o nosso trabalho, é a nossa responsabilidade para nos tornarmos como co-criadores da obra de Deus, que não está feita, que não está completa, precisamente por causa da queda humana. Portanto, originalmente deveríamos estar em harmonia com tudo o que à nossa volta se encontra. Qualquer ser humano deveria de expressar este amor, este verdadeiro amor, devia ser a expressão viva do verdadeiro amor. Não era porque Deus queria, isso é importante. Não é porque Deus queria, não é porque Deus desejaria, não. É porque faz parte do nosso próprio interior. Faz parte de mim. Não é porque A, B, C ou D, ou o ser poderoso pretende, não, mas é meu. É meu. Esse verdadeiro amor é meu. Então, atuo de acordo com essa mesma natureza. De uma forma natural eu vivia, espontaneamente, conscientemente, assumidamente. Deveríamos viver pela causa do bem comum, mas de uma forma natural. Mas para tal, nós precisamos de ser educados, nós precisamos de ser orientados nesse sentido. Porque para fazer o mal ninguém precisa de educação. Para fazer o mal a gente faz o mal sem precisar de educação. Portanto, a esse nível eu pergunto, para completar realmente a obra de Deus, eu pergunto, somos na verdade pessoas como Jesus? Como o amor que Jesus manifestou? Por exemplo, não somos. Se não somos realmente como Jesus é, o que é que somos? Qual é o nosso estado? Qual é a nossa situação? O ser humano manifesta 2 naturezas. Uma natureza que é original, que é orientada à nossa consciência,
que orienta-nos para o bem, e temos uma natureza adquirida. Essa natureza é uma mente caída, aquela que surge em dominância após a queda humana. E essa mesma natureza, consciente ou inconscientemente, faz-nos fazer o mal, cometer o erro. E de forma que esta luta que nós temos, esta luta entre o bem e o mal, parte de nós próprios. Portanto, o ser humano tem estas duas naturezas. Nós dizemos uma natureza do amor, que é altruísta, que é a melhor natureza, naturalmente, que o homem tem. Eu direi isso por outro tipo de palavras. Todo o ser humano tem qualidades e defeitos. Portanto, tem uma natureza de amor e tem uma natureza egoísta. A natureza de amor são as qualidades, a natureza egoísta são os nossos defeitos. A natureza do amor serve os outros. Originalmente nós existimos para servir os outros. É esta natureza que Deus nos dotou, mas viemos a adquirir uma natureza egoísta, que são os nossos próprios defeitos, que normalmente serve-se dos outros. E nós estamos neste conflito. Portanto, nós estamos o que é que eu devo fazer? Todos dizem-me assim, mas eu acho que deveria fazer a minha consciência, eu acho que deveria fazer isso. Mas se eu não fizer, os outros ganham com isso. Então, e eu estou neste conflito. Esta é a natureza contraditória no ser humano. Esse é o nosso estado. Esta é a nossa situação. Somos qualidades e defeitos. Temos qualidades e defeitos. E isto é contraditório. E isso cria muitos problemas na sociedade. De forma que o próprio egoísmo, os nossos próprios defeitos, são a causa de todos os problemas que existem no mundo. Violação, maus tratos, o racismo, a corrupção, destruição do meio ambiente, exploração do ser humano, as injustiças sociais que todos nós vemos, violência, desde o mundo que é político, desde o topo até o mais baixo. Nós temos esta doença, uma doença espiritual, egoísmo, que é a mãe de todos os nossos defeitos. Tal qual como o amor é a mãe de todas as nossas qualidades. Então a pergunta surge, como é que é possível um ser humano surgir desta forma, ser mau assim, acreditando que a fonte é boa, Deus. Então, Deus de bondade não criaria um ser humano, ou antes, como é que criaria um ser humano com tal contradição? Numa fonte, se no princípio da fonte, no início da fonte, a água surge pura, limpa, e chega limpa, nós dizemos que ela é uma boa fonte. Originalmente sai limpa e chega limpa. Mas, se ela sai limpa e chega suja, é porque provavelmente houve uma interferência a meio do caminho em que sujou a água e ela vai chegar suja. Mas no início ela é pura. No início era limpa. Então a questão é esta. Temos uma natureza, temos a criação que tem harmonia. Nós somos fruto dessa mesma natureza. Vivemos nessa mesma natureza. Somos produto dessa mesma natureza. Se toda ela vive em harmonia e está manifestando beleza, manifestando essa tranquilidade, toda essa harmonia na natureza, como é que surge no seio dela um ser com esta contradição? Com este conflito em si que cria e estraga a sua própria natureza. Como é que é possível o ser humano estar neste estado? Portanto, se a fonte é boa e chega sujo, é porque há uma interferência no meio. Então, aqui a importância, na verdade, da educação que o ser humano deve ter para atingir essa plenitude. Portanto, nesse processo de educação, certamente ocorreu algo que desviou este ser humano no sentido da plenitude, no sentido da perfeição. Alguma coisa aconteceu neste processo. E é isto que a religião chama queda humana. E onde é que nós poderemos ir procurar saber, diagnosticar
a origem desse mesmo problema. E existe uma pista. Não há duas nem três, é uma pista. E essa pista está nos livros sagrados. Está no judaísmo, nas religiões do livro. No judaísmo, no muçulmanismo e no cristão. Apesar do cristão e o judaísmo, basicamente, o Antigo Testamento será o mesmo. Portanto, é nessa pista que nós temos que nos debruçar e procurar saber o que aconteceu na realidade. Não há outra pista, é só esta. Na história humana, a única pista, só temos isto. E nesses mesmos livros, nós temos determinadas protagonistas, digamos, nós temos determinados elementos que estão expostos nesses mesmos livros. Temos um Adão, temos uma Eva, temos uma árvore da vida, temos a árvore do conhecimento do bem e do mal e temos a serpente. E a questão coloca-se: isto tudo é simbólico ou é literal? Porque se uma é simbólico e o resto é literal, as coisas não coadunam. Ou vice-versa. Ou tudo, na verdade, é simbólico, ou tudo é literal. Se é literal, perdemos-nos também no raciocínio e nas realidades da nossa vida. Não sabemos comparar, não sabemos refletir sobre se aquilo é realmente um fruto que mata, uma árvore da vida, o que é isso, uma árvore do conhecimento do bem e do mal, o que é isso? O que é isso? Não existe isso. Serpente que fala com os homens, um animal que fala com os homens, nunca vimos isso na história, nunca vimos isso na criação. Isso não acontece. Portanto, é tudo literal, não dá para a gente entender a história. Portanto, deve ser simbólico. Mas se é simbólico, é símbolo de quê? E é isto que eu vou procurar fazer. Nunca ninguém na história fundamentou, na história da religião, na história da teologia, nunca ninguém fundamentou o simbolismo destas mesmas personagens, destas mesmas coisas que estão escritas na Bíblia. Na Bíblia ou nos outros dois livros. Portanto, a árvore da vida, o que é que isso significa? A própria Bíblia pode nos ajudar a descodificar isso. Portanto, ou é simbólico ou é literal. A árvore da vida. Nós dizemos que é simbólico. E simbólico porquê? Porque a Bíblia nos ajuda a descodificar. Temos em Provérbios 11:30, em que diz: o fruto dos justos é uma árvore de vida. Ora, alguém que faz justiça significa que é mesmo o correto, então é algo que tem sabedoria, é algo que sabe analisar as coisas e tem realmente capacidade para tal. Portanto, é algo que é sábio. É uma árvore de vida. Não faz injustiças, faz realmente sempre justiça. Em Romanos 11:17, São Paulo diz que Jesus é a verdadeira oliveira e os homens devem ser enxertados à oliveira. Então temos aqui uma referência de oliveira que simboliza um ser humano. Jesus. E o próprio Jesus também disse em João 15:5. Há outras passagens, mas basta estas. Eu sou a videira e vós os ramos. E o que permanece em mim e eu nele, esse produz muitos frutos. Portanto, aqui vemos a árvore da vida. Ou as árvores como símbolos para ser humano. Para um ser humano. Ou para seres humanos. E na Bíblia temos duas referências à árvore da vida. Temos a referência da árvore da vida no princípio, em Gênesis, e temos a referência da árvore da vida em Apocalipse. E por meio temos uma pessoa de vida, Jesus, que transmite vida. E Jesus é considerado como o segundo Adão. Ora, se a árvore da vida é um homem o fruto do justo é uma árvore de vida, Jesus foi justo. Jesus foi um homem de vida. O justo foi um homem de amor. Se a primeira árvore da vida existe e a última, em Apocalipse, também é mencionada a árvore da vida, e árvores simbolizam pessoas, então eu posso concluir, se Jesus é uma árvore a quem nós devemos nos enxertar, então ele é um homem de vida. Ele deve ser também o tal árvore da vida que menciona na Bíblia. E a segunda vinda, devemos nos enxertar essa mesma árvore da vida, que é no Apocalipse. Portanto, a árvore da vida aqui deverá ser
símbolo para um homem de vida, símbolo para um homem perfeito. Portanto, a árvore da vida aqui é um ser com vida, que manifesta vida e não morte, é um homem perfeito, tal como Jesus foi. Portanto, a árvore da vida deve ser símbolo para Adão perfeito. Não é uma árvore literal, é símbolo para Adão perfeito. Mas no Jardim do Éden existiam duas árvores. Uma, a árvore da vida, e a outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, se só existiam duas árvores, e uma é símbolo para Adão, a outra provavelmente é símbolo para Eva também. Então, temos a seguir uma serpente. E a serpente, eu creio que se torna claro, porque a própria Bíblia claramente diz o que é a serpente. Diz que é um demónio, diz que é Satanás, diz que é sedutor, acusador, e em Isaías 14:12 diz que é um anjo Lúcifer. Portanto, não é um animal que falou com Adão e Eva. É realmente um anjo que falou com ele. Mas como é que os anjos falam? Lembra-se de uma determinada conferência anteriormente, de determinados slides, de determinada palestra que dei anteriormente, que nós, originalmente, contactaríamos com o mundo espiritual através da nossa sensibilidade espiritual, que é a mesma que esta nossa sensibilidade física. Tato, cheiro, ouvir, ver, paladar. Portanto, são os 5 sentidos que, espiritualmente, também deveriam existir para podermos contactar com o mundo espiritual. E se Adão e Eva contactaram com o anjo, e na Bíblia várias passagens que manifestam que o ser humano contacta com os anjos, então, se contacta com os anjos é porque eles têm sensibilidade para contacto com eles. E originalmente Adão e Eva, antes da queda, contactavam com os anjos. Falavam com os anjos. E os anjos tinham a responsabilidade de educar este mesmo ser humano. Portanto, e a Bíblia manifesta: Lúcifer é um anjo. Tem a impressão que não há discussão aqui. Portanto, está descodificada esta história. Ao estar descodificada esta história, temos que observar sobre o fruto que está na árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele será simbólico ou será literal. Temos que observar a natureza desse mesmo fruto. E há questões que se colocam. Deus é um pai de amor. Um pai de amor tornaria um fruto desejável que poderia causar realmente a morte dos seus próprios filhos, somente porque os colocaria à frente? Nós, seres humanos imperfeitos, não fazemos os nossos. Podemos pô-los em teste, mas não fazemos um teste de morte. O pecado é herdado pela linhagem. Foi transmitido pelo sangue. Até os dias de hoje, nós herdamos as características dos nossos pais. As características psicológicas, de caráter, alguma coisa nós herdamos deles. E isso herda-se porque eu sou sangue deles. Mas não herdo o que eles comeram. Portanto, essa nossa herança, essa herança que nós somos hoje, herdamos dos nossos primeiros pais, que se multiplicou até, ou que se multiplicou e que nós herdamos isto até hoje. Temos essas características dos nossos primeiros pais, dos nossos primeiros antepassados. O homem é criado para viver pelo uso do alimento. O seu instinto próprio do ser humano é esse, é para viver. Os próprios animais sabem escolher o capim que os venenoso ou não. Eles próprios sabem, porque o seu instinto é realmente para a vida e não para a morte. Eles sabem distinguir. Não sei como, mas saberão se o seu instinto assim os orienta. Será um teste de Deus, como muitos dos cristãos acreditam que sim? Mas podemos perguntar: como é que é possível um Deus de amor, um pai de amor, colocar os filhos em teste de morte, uns filhos que são inocentes, crianças que são inocentes, pessoas que não são inconscientes, são inocentes do certo e do errado, não sabem o que é. Então, morte para eles. É difícil acreditar. Sendo Deus omnisciente, conhecendo os seus próprios filhos, conhecendo a sua própria criação, necessitava de fazer teste para ver se eles o obedeciam ou não obedeciam, se estavam unidos ou não unidos a Deus. Os cristãos dizem que Deus sabe todas as coisas, sabe o futuro.
Então, se sabe o futuro, já saberia o futuro ali do que poderia acontecer com Adão e Eva. Saberia o futuro. E deixava que matar, colocava o teste precisamente para colocar a morte, para depois mais tarde dizer que se arrependia de ter criado o homem. Isto não faz sentido, não liga, este raciocínio não liga. Ele sabe o futuro, mas mete-o em teste. E depois do teste, como ele já sabe que vai morrer, diz, arrependo-me de ter criado o homem. Não são sentimentos que se conjugam umas coisas com as outras. Não faz linha de raciocínio lógico. Não é possível. Deus omnisciente colocar o ser humano em teste. Que tipo de amor é esse? E deixava o ser humano todos estes milhares de anos a sofrer. A sofrer. A esperar que o homem entenda alguma coisa. É um bocadinho sádico, é um bocadinho cruel. Se pensarmos que assim foi. Mas não. Não foi realmente isto que aconteceu. Não nos esqueçamos que nós teremos, Adão e Eva, os primeiros antepassados, tinham que passar por um processo de educação. Este fruto deve ser símbolo para algo muito importante, tanto para o homem como para Deus. Não é apenas um fruto, um simples fruto. Não pode ser. Como pode o desejo de um fruto ser mais forte que o desejo de viver? Será que o desejo de se alimentarem poderia ser mais forte que o seu desejo de viver? Eu tenho aqui a referência que eles não tinham fome. Se não tinham fome, eles iam passar por um teste que lhes podia provocar morte. Se tivessem fome, ainda poderiam tentar o teste, mas não tinham fome. Na Bíblia não manifesta que eles tivessem fome, eles eram alimentados. Não tinham fome, então iam passar o teste com risco de morte, não tendo fome. Não tem sentido também. Portanto, o fruto deve ter sido algo bem mais importante do que apenas o comer. Deve ser, não é um fruto literal. Deve ser outra coisa qualquer. E vamos então ver o comportamento de Adão e Eva. Adão e Eva foram criados nus e não tinham vergonha. Eram inocentes. Não sabiam distinguir o certo do bem e do mal. Eram inocentes como qualquer criança, andam nus e não tem problema nenhum por isso. Comeram o fruto e tiveram vergonha. E tiveram vergonha do quê? Tiveram vergonha das suas bocas? Não é pelo que entra pela boca que faz o homem imundo, mas sim o que sai da boca. Portanto, nós dizemos coisas disparatadas porque dentro de nós existe uma rebelião, dentro de nós existe um conflito e transmitimos. Portanto, é pelo que sai, não é pelo que entra que torna o homem imundo. Taparam o quê? Tiveram vergonha das suas partes baixas. Taparam os órgãos sexuais. E é da natureza humana, e isto é importante, é da natureza humana esconder o que ele pode ter ilicitamente. Se roubou alguma coisa, ele procura esconder o que roubou para que ninguém saiba. E se fez alguma coisa de errado, ele também fica em silêncio e não diz nada. Esconde realmente o que fez. Por exemplo, nós quando dizemos uma asneira, estamos num ambiente em que não se deve dizer e a gente diz uma asneira. Desculpa, perdão, saiu. A gente tapa a boca. Quando vamos à despensa, os nossos pais não querem, não comam isto ou não tirem isto. A gente vai lá, tira e põe a mão atrás da costa para ninguém ver. Portanto, foi o ato que fizemos que nós escondemos. E na Bíblia diz: nunca dissimulei minhas transgressões como Adão, escondendo a minha iniquidade. Eu nunca escondi nada. Adão escondeu a sua iniquidade. Eu nunca escondi a minha iniquidade. Diz Jó em 31:33. Nunca dissimulei as minhas transgressões como Adão fez, escondendo a minha iniquidade. O que é que Adão fizeram? O que é que eles esconderam? Esconderam as partes envolvidas da má ação. Quais foram? Foram as partes sexuais. Eles tiveram vergonha das suas partes baixas. E qual é o... Para que servem os órgãos sexuais? Só têm duas funções. Deitar fora aquilo que o organismo não precisa ou relações sexuais. Não tem outra função. Só tem estas duas.
Se esconderam essas, naturalmente a lógica faz-nos pensar eles tiveram uma relação sexual. Portanto, comer do fruto é uma metáfora bíblica para uma relação sexual. E isto é polémico. Porque isto é uma relação sexual, agora o problema é esse. Não, mas a lógica faz-me pensar assim. Faz-me pensar assim. Não há outra forma de pensar. É errado outro tipo de pensamento que possamos ter. Não dá para chegarmos à conclusão. E vamos saber porquê a relação sexual. Porquê? Qual a importância que essa relação sexual tem para destruir realmente a espiritualidade do homem. O pecado original tem sido transmitido através do ato de amor, de geração para geração, até hoje. Todas as grandes religiões colocam o adultério e a fornicação como os maiores pecados. E Jesus disse isto. Alguns são eunucos, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. E outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. E ele diz, quem entender, que entenda. E eu não vejo na teologia, em qualquer outro tipo de doutrina, a percepção do que é que Jesus quer dizer com isto. É porque se eu for eunuco por causa dos reinos dos céus, eu não repito, não transmito para uma geração pecadora, não faço uma prole pecadora. Portanto, é necessário, descoberto, analisado a simbologia de todas estas coisas que estão na Bíblia, todos esse protagonismo que existe, todas essas imagens que estão na Bíblia, nós necessitamos de perceber qual é o processo dessa mesma queda. Mas o fruto, que é o que estamos agora aqui a analisar, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da ciência, e isto é lógico, eu penso que é muito perceptível isto. A árvore do conhecimento do bem e do mal é símbolo para Eva. O fruto, então, é um símbolo para o amor de Eva. E se o amor de Eva for centrado em Deus, naturalmente ela dá bons frutos. Mas se o amor de Eva for centrado em não Deus, portanto em Satanás, ela dá maus frutos. Por isso é que o fruto está na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque depende do amor de Eva. Se o amor de Eva for transmitido, centrado em Deus, ela naturalmente dá bons filhos. Dá bons frutos. Senão, dará maus frutos. Portanto, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque é ela que multiplica. Adão, o homem, passa a semente. Mas é ela que multiplica. Portanto, a qualidade desse amor ou dá bons ou dá maus frutos. Por isso é que a árvore está, o fruto está na árvore do conhecimento do bem e do mal. E o fruto simboliza esse mesmo amor. Qualidade desse amor. Centrado aonde? Centrado em Deus ou centrado em Satanás. De forma que, descodificado este processo, nós precisamos compreender qual o processo e resultado ou consequências da queda humana. E que importância tem o livre-arbítrio aqui? Qual é o valor do livre-arbítrio aqui neste processo? Isto fica para o próximo vídeo que estou a preparar para dar sequência a este mesmo vídeo, a esta mesma sequência de raciocínio. De forma que fico por aqui e até ao próximo vídeo. Muito obrigado.